Lucas 9, 10 a 17. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. E eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Irmãos, tem uma moldura que nos ajuda a compreender vários dos episódios que temos nesta parte do evangelista que foi descrito aqui. A pergunta que continua ainda sendo respondida é: quem é Jesus? Essa é a preocupação do evangelista Lucas. Ele está querendo realmente dar todas as evidências, todos os elementos, todas as informações, todas as evidências, para que ficasse claro para a vida do excelentíssimo Teófilo e para a vida de todos que haveriam de ler também este evangelho, de que Jesus não era um personagem qualquer. Então Lucas, ele estava querendo realmente dar todas as evidências, as mais claras possíveis, as mais incontestáveis possíveis a respeito de quem é Jesus Cristo. Eu irei falar hoje aqui pela manhã, na escola dominical, sobre como nós identificamos uma seita. Como a gente sabe que o movimento religioso é uma seita? O que a gente leva em conta? E aí então você vai perceber que entre os kardecistas eles têm um entendimento sobre quem é Jesus Cristo. Os mórmons também têm uma definição sobre quem é Jesus Cristo. Os muçulmanos têm a definição deles a respeito de quem é Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová também têm um entendimento sobre quem é Jesus Cristo. Os adventistas do 7º dia também têm as suas evidências a respeito de quem é Jesus Cristo. E detalhe, nenhuma delas bate com as Escrituras. Todas elas divergem do que a Bíblia ensina. Quando elas não erram grosseiramente do ponto de vista teológico, elas erram do ponto de vista da suficiência de Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. Então, Lucas ele está preocupado com isso, tanto é verdade que na sequência desse texto nós vamos ter a confissão de Pedro. Se você pegar, por exemplo, do verso 18 em diante, você vai ter aquela pergunta de Jesus aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns está dizendo que é Jeremias, outros é um profeta tal. E Jesus vira para ele e diz assim: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então, a preocupação do evangelista Lucas está nessa moldura com essas perguntas: quem é Jesus? Ele está aqui nos dando mais algumas evidências. Esse texto, ele tem algumas pegadinhas interessantes. Então, uma sociedade faminta, uma sociedade que gosta de bolsa, de tudo que é jeito, uma sociedade que talvez não esteja valorizando muito o trabalho, prefere viver eternamente às custas do governo, e lamentável que seja assim, e aqui eu não estou entrando no mérito de dizer que não são legítimas, pelo contrário, mas uma sociedade que às vezes está mais à procura só do pão, do que necessariamente de ir para uma padaria e aprender a fazê-lo.
não é? Uma sociedade que às vezes quer o peixe pronto, mas não quer a vara e as estratégias para se fazer boas pescarias. Esse texto talvez seria maravilhoso para dizer, é isso que a gente está precisando. É de um governo assim, que coloca o pão na nossa mesa sem esforço, sem trabalho, sem luta, sem sacrifício, sem dedicação. Então aqui nós encontramos o caminho da provisão para as nossas necessidades. O cara tem o poder de multiplicar as coisas, ele transforma 5 pães em 2 peixes para alimentar mais de 15 mil pessoas. Pastor, o texto falou de 5 mil homens. As mulheres não estão aqui, nem as crianças. Dá mais de 15 mil essa quantidade aqui. Por isso que o texto fala 5 mil homens. Mas havia as mulheres, havia jovens, havia adolescentes naquela turma toda. Então, seguramente mais de 15 mil pessoas. Então, a gente pode transformar esse texto naquela pegadinha do ministério social de Jesus. É o Jesus que provê, ok, é verdade isso mesmo. É o Jesus que realmente pode multiplicar pães. É Jesus que está preocupado com as nossas necessidades materiais. Veja, nós podemos materializar esse texto e abordá-lo apenas nessa perspectiva de um Deus que nos dá pão, mas não é isso que Lucas está preocupado. Lucas está fazendo conexões aqui muito poderosas com o Antigo Testamento. Lucas está aqui fazendo conexões muito sérias com passagens do Antigo Testamento para deixar de maneira incontestável que aquele que ali estava não era um profeta qualquer, não era um milagreiro qualquer, não era um figurão qualquer, ele era de fato o Messias de Deus. De modo que ele é capaz de fazer aquilo que só o Deus do Antigo Testamento, aquilo que só o Yahvé do Antigo Testamento, que é o nome de Deus lá do passado, é capaz de fazer. Pensando nisso, eu quero pensar com os irmãos a respeito de Jesus como o libertador e provedor do seu povo. Presta atenção. O libertador, quando você pensa num Deus que liberta, o que te vem à mente? Que passagem do Antigo Testamento a gente começa a pensar? Nós temos Jesus, ele está numa região erma, ele está num deserto praticamente, num lugar afastado. Nós temos uma multiplicação de pães. Isso parece ser uma história sendo recontada. Que história é essa? A história do Êxodo. A história do Êxodo. Então você tem que olhar para esse texto, pensando naquele povo que foi liberto do Egito, que foi levado para o deserto, e no deserto Deus deu o que para esse povo? O maná, o pão do céu. Essa é a conexão. Esse é o fio que conduz o entendimento dessa passagem. Por isso, o Jesus que é o libertador. Se ele é o libertador, ele é maior do que o Moisés. Ele é maior do que o Moisés. Mas interessante que o texto também, implicitamente ou veladamente, ele faz referência a 2 personalidades proféticas do Antigo Testamento, que é Elias e Eliseu. Mas o texto não apenas fala disso, o texto fala também, ou aponta para o ministério final de Jesus, que é a ceia do Senhor. Pastor, esse texto também fala da ceia. Fala e eu vou provar para você que fala. Mas vamos então pensar aqui. Jesus, o Deus libertador e provedor do seu povo. A primeira coisa que temos então, está aí no verso 10, parte A. Nós temos a missão de Jesus. Veja, Jesus comissionou os discípulos, deu instruções para eles, eles foram para pregar o evangelho. Tá certo? E foi falado a respeito disso no domingo passado. Então, no verso 10, nós temos o regresso dos apóstolos. E aqui, quando eles retornam, o texto vai dizer que os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então, veja, esse verbo relatar aqui, ele descreve a missão apostólica com uma palavra que já foi utilizada por Lucas quando ele, lá no seu prólogo, ou no começo do seu evangelho, ele fez menção dela. Lucas capítulo 1, verso 1,
ele diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, aqui ele está usando a mesma expressão, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada. A raiz é a mesma desse verbo relatar aqui. Eles estão pontuando todos os feitos que Deus havia feito através da vida deles. E é também, irmãos, um termo usado aqui na passagem do endemoniado, que vai aparecer no capítulo 8, no verso 39, quando a Bíblia diz assim: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Conte tudo. Então a raiz é a mesma. Então eles voltam e eles estão dando aqui detalhes, eles estão descrevendo as boas novas que haviam sido proclamadas por Jesus. É como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, nós fomos e nós cumprimos a missão. Nós fomos e nós espalhamos as boas novas. Nós fomos e nós contamos as boas novas a muitas pessoas. O Senhor fez coisas maravilhosas, o Senhor operou na vida de pessoas e nós pudemos testemunhar a respeito disso. Jesus dá uma missão a eles, Jesus dá as instruções, Jesus os comissiona, eles vão, só que eles regressam agora relatando, dando detalhes dessa missão. E a coisa foi tão boa que Jesus disse assim: nós precisamos de mais tempo para poder conversar sobre isso aí. É momento do retiro espiritual, não é? Aí aqui a gente tem um detalhe interessante, irmãos, que é o cuidado de Jesus com os apóstolos. Irmãos, é um ministério full time. Eles estão imergidos no discipulado de Jesus. Obrigado, irmão, foi de Deus, viu? Eles estão imergidos no discipulado de Jesus e Cristo quis ir com eles a um lugar deserto. Não é Betsaida, é um pouco mais para o interior, é os Boituvas da vida, Bofete, o interior. Vamos para o interior, vamos sair aqui da muvuca, vamos sair dessa correria e vamos aqui para um lugar deserto para a gente ter tempo para descansar, possivelmente, e para poder, quem sabe, falar um pouco mais a respeito dessas coisas. Irmãos, é muito interessante isso, porque Betsaida era um lugar conhecido dos discípulos, porque 3 dos apóstolos de Jesus vieram desta região de Betsaida, sendo eles Filipe, André e Pedro. O nome Betsaida, ele já traz essa ideia de casa do pescador. Então não precisa nem de, né? Se é de Betsaida, então conhecida por ser um lugar dos pescadores. É a casa do pescador. Então 3 dos discípulos de Jesus vieram dessa região. E aqui a gente percebe o valor do quê? O valor do descanso. O valor do cuidado pessoal. Isso pode passar desapercebido, irmãos. Mas lembra que o sogro de Moisés, qual que era o nome dele? Jetro. O Jetro. Moisés estava assim, trabalhando quase que 24 horas por dia e não estava atendendo a demanda do povo. Ele diz: você vai morrer e não vai resolver os problemas de todo mundo. Você precisa ser estratégico, você precisa investir em pessoas, você precisa multiplicar a liderança, você precisa diversificar isso, você precisa cuidar das coisas realmente importantes. Você está distraído demais, está se envolvendo com coisas demais que não precisava. Ele estava sobrecarregado. Deus, por intermédio de Jetro, deu um conselho precioso. Pense num sogro que amava o genro. Você vai morrer, cara. Minha filha vai ficar viúva. Não quero isso não. Você tirou ela de casa, agora que você cuida até o final. Que isso? Brincadeira, né, irmãos? Mas assim, vejam vocês que Jesus ele se retira. O texto não nos informa por que ele faz isso. Mas certamente havia um propósito de descanso, propósito de conversar com um pouco mais de profundidade a respeito daquela missão. Então, o que a gente percebe? Em épocas de tanta produtividade em larga escala, é interessante porque as pessoas imaginaram que a internet ela poderia trazer um pouco mais de descanso. O home office, as pessoas começaram a imaginar que elas iriam trabalhar um pouco menos e não ia gastar tanto tempo de deslocamento.
Isso continua sendo uma vantagem, mas a carga horária não diminuiu. A carga horária não foi aliviada, pelo menos conversando com pessoas, percebe-se que a sociedade do cansaço está aí. Nós somos a sociedade do cansaço. Do cansaço. Nós estamos o tempo inteiro conectados, nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados. Você precisa ler mais, você precisa estudar mais, você precisa fazer mais, você precisa se aperfeiçoar mais, você precisa buscar mais, você não tem que falar 3 idiomas, você tem que estar mais conectado, você precisa baixar esse programa, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado a estar fazendo coisas, ouvindo coisas, lendo coisas, mais e mais programas para tentar facilitar as coisas, ou seja, cada vez mais nós somos forçados a fazer mais. Parece que o dia não dá conta. E Jesus se retira. Com isso, irmãos, a gente percebe o cuidado de Jesus com seus apóstolos. Mas o WhatsApp não deixou. Alguém colocou no grupo assim: galera, recebi aqui a localização em tempo real de Jesus. E aí, 2 segundos, puf, explodiu, caiu no grupo de todo mundo, a galera partiu para onde Jesus estava. Diz o texto, mas as multidões souberam disso. Qual foi o X9? Não sabemos. Não era para saber, não era para vazar, era um tempo de reclusão, era um tempo de descanso, não é? Era segundona, mas não tem jeito, tem hora que a segunda não salva, tem hora que... Eu falo segunda porque a segunda é o dia da folga pastoral. Às vezes dá certo, às vezes não dá não. Então, o que acontece? Vazou e as pessoas partiram para onde Jesus estava. Mas olha, irmãos, que coisa maravilhosa, e aqui a gente percebe a compaixão de Jesus com esse povo, e há 3 verbos aqui que podem nos ajudar a compreender de maneira muito bonita o que Jesus faz com eles. Vejam vocês que o verso 10 diz assim, verso 11, mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus acolhe, Jesus ensina, Jesus socorre ou Jesus cura. Então, é aquele amor que de fato é sacrificial mesmo, não é? Ele quer se retirar, ele precisa de descanso, os seus apóstolos também. Ele era o Filho de Deus, mas ele era 100% homem, ele cansava também, ele tinha necessidade de sono, ele sentia sede, ele sentia fome. O mesmo a gente pode dizer dos apóstolos, eles sentiam cansaço físico, cansaço mental, esgotamentos, tudo isso que faz parte da nossa vida, também, irmãos, fazia parte da vida daqueles homens. Não é à toa que o burnout está aí, chegando na vida de muitos, sobretudo na vida de líderes, de pastores, que às vezes se acham como semideuses, não é? E não deveria ser assim, porque a conta, ela chega, e ela chega para todos. Entender os nossos limites, entender que nós precisamos de descanso, entender que nós precisamos cuidar de nós mesmos, que nós precisamos às vezes dizer não, não dá para ir em todos os lugares, não dá para participar de todas as coisas, não dá para fazer todas as coisas, a gente precisa saber selecionar a nossa agenda, priorizar as coisas que são importantes. O pastor Maurício falou aqui ontem uma coisa muito bonita, no encontro de casais, ele diz, toda sexta-feira lá em casa é para mim e para minha esposa. Toda sexta-feira é uma atividade minha e dela. É o cinema, é um shopping, é um passeio, é um lazer, não importa, mas ele reserva um dia da semana, porque se ele for olhar a carga horária de trabalho dele, ele sai 4 da manhã de casa, chega às 11 da noite, todos os dias. E a esposa, não é que fica nesse negócio? Os meninos já saíram de casa, estão estudando, já casaram, mas ele tem o que em casa? Ele tem uma esposa. Então a gente às vezes se esquece, Jesus está aqui nos dando uma recomendação de maneira aqui um pouco cuidadosa, não assim tão escancarada, mas ele quer sair da multidão, ele quer se afastar um pouco. É um momento que nós podemos interpretar como sendo a necessidade do descanso. Veja, os apóstolos acabaram de vir de uma
missão, de uma viagem missionária. E agora nós temos a multidão que vai até onde eles estavam. Jesus disse assim: não tenho tempo para vocês. Não, é momento, tem hora que você tem que sacrificar a agenda. Tem hora que você tem que sacrificar a folga, e às vezes acontece isso. E tem coisas que a gente não pode dizer: é dia de folga, não vou fazer. Isso não existe. Não tem como adiar. É a visita que não pode ser no outro dia. É o velório que não pode ser adiado. São situações que você não pode dizer assim: não vou fazer. Jesus disse assim: qual que é a nossa agenda aí? É ir para o interior. É descanso. Galera, sinto muito. Amanhã vocês voltam. Hoje não dá. Não, Jesus acolheu. Jesus se compadeceu. É aquele amor que a Bíblia vai realmente trazer para nós, desse amor sacrificial. Ele acolhe, ele ensina, ele cura as pessoas. Que coisa maravilhosa o que Jesus faz com eles. Mas aí vem a parte final do texto, que eu entendo ser a comunhão com Jesus. Por que isso, irmãos? Vejam vocês, verso 12. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Aqui, irmãos, é uma recomendação lógica. É cuidado pastoral. Jesus, seguinte, o tempo está acabando, a noite está chegando, e esse povo já está andando atrás de nós aqui, então vamos despedir esse povo para dar tempo deles chegarem nas aldeias, comerem alguma coisa. Há uma preocupação com a logística. Jesus vira para eles e diz assim: dá-lhe vós mesmos de comer, não é? Despeça a multidão, etc. E Jesus, porém, lhes diz: deem vocês mesmos de comer a eles. E talvez eles pensaram assim: vamos ver quem é que trouxe o lanchinho aí para a gente fazer um junta-panela. É o que a gente fez ontem aqui também no curso de aconselhamento. A irmã Andréia com as irmãs aí se organizaram, cada um trouxe um pouquinho de coisa, e quando cada um traz um pouquinho de coisa, o que é que acontece? Um montão de coisa. Irmão, todo mundo comeu e sobrou um monte de coisa. E foi assim, agradabilíssimo. Talvez os apóstolos pensaram assim: cara, deve ter umas 15 mil pessoas. Tem crianças, tem isso. Onde tem criança, tem lanche. A gente, quando sai com menina, a gente se prepara, não é assim, irmãos? Quando a Júlia era pequena, a gente trazia aqui umas papinhas da Nestlé, benditas papinhas. Ela está lá na galeria querendo me matar. Porque os meninos, quando crescem, eles ficam assim, todos. Mas a papinha foi uma benção. Porque a gente pensava assim: vai dar fome. Quando a gente é adulto, irmãos, dá fome a gente administra. Mas o menino, quando dá fome, ele faz o quê? Ele chora. Ele fica estressado. É o momento da papinha, é o momento do biscoitinho. Eu não sei, alguma coisa dá para o menino ali e ele vai acalmar. Os apóstolos, acho que pensaram assim: 15 mil pessoas. Rapaz, é o momento da gente partir o pão. Vamos ver aqui, mas estava todo mundo desprevenido. 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes. Um pão e um peixe, eu diria que era refeição para uma pessoa. Então, era de fato uma questão delicada. Mas, irmãos, esta provisão de Jesus aqui, ela aponta para a provisão de Deus no Antigo Testamento. Eu queria que você entendesse essa teologia. Nós lemos 2 textos aqui, um deles é Salmo 78. Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Vocês lembram desse texto? Está lá, no Salmo 78. No texto de Deuteronômio, capítulo 8, também é informado que Deus, ele sustentou o povo com maná. Mas você pode pegar Êxodo, do capítulo 16 ao capítulo 18, que vai falar dessa providência de Deus, também em prover para o povo no deserto. Então aqui a gente tem, neste milagre, e vamos então ao texto, depois eu volto na conexão com o Antigo Testamento. Ele diz assim: olha, os discípulos responderam: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5 mil homens.
Então, como eu lhes disse, havia mulheres e crianças, então é mais ou menos 15 mil pessoas. Então Jesus disse aos discípulos: façam com que se assentem. Olha que detalhe interessante, irmãos. A Bíblia é de fato um livro extraordinário. Façam com que se assentem em grupos de 50. Aí você pensa assim, grupos de 50. Formação inútil, apenas uma questão de estratégia, de logística, para facilitar. Pode ser também. Mas não é só isso. Lucas escolheu isso aqui com um propósito. Tá? Eles então atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Vamos então às conexões. Então nós temos aqui o maná no Êxodo. Assim como Deus, na antiga aliança, deu maná para o povo, proveu para o povo que eles necessitavam, agora nós estamos diante do Yeshua, que é o Jesus de Nazaré. É Ele quem vai prover o pão, é Ele quem vai fazer com que o pão apareça. O que Deus fez naquele período de peregrinação do povo no deserto, o Messias faz também. O Messias provê para o povo, o Messias dá pão ao povo, como o Yahvé fez com o seu povo no Antigo Testamento. Nós temos também uma passagem que está em 2 Reis, volta aí a sua Bíblia, no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, verso 42, Jesus vai fazer aqui o que Eliseu fez com os seus discípulos ali. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, verso 42. Até o verso 44. Que diz assim: um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus das primícias 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. E Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? E Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vão sobrar. Todos comeram, sobraram 12 cestos. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então esta é uma conexão com esta passagem relacionada ao Eliseu. Mas há uma outra passagem bíblica, e eu quero que você vá comigo para ela. Deixe-me ver aqui. 2 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 18, verso 13. 1 Reis, capítulo 18, agora relacionado, eu deveria começar com Elias, né? Mas a ordem aqui não vai comprometer o sentido, não. 1 Reis 18, verso de número 13. Elias se apresenta diante de Acabe. E aqui tem a referência não à multiplicação de pães. A multiplicação de pães a gente viu no profeta Eliseu. Mas aqui diz assim, por acaso não contaram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, e aí vem a conexão com a passagem de Lucas capítulo 9. E de 50 em 50 eu os sustentei com pão e água. Então presta atenção que o que Lucas está fazendo não é dar uma informação aleatória. Lucas está fazendo conexões com o Antigo Testamento, fazendo conexões com o Êxodo, fazendo conexões com o profeta Elias, fazendo conexão com o profeta Eliseu, e com isso ele estava querendo mostrar para o povo quem é aquele que ali estava. Veja, meus irmãos, o número 50, ele aparece na Bíblia aproximadamente 160 vezes. O número 50.
Mas 50 em 50 ocorre apenas mais uma vez, ou a única vez na Bíblia grega. Então Lucas, quando diz que Jesus mandou separá-los de 50 em 50, ele certamente está pensando nessa conexão com o Antigo Testamento. Então veja, em 1 Reis 18:13, Obadias pediu a Elias que ele tinha que arrumar alimento e água para 50 em 50 dos profetas do Senhor, durante a fome que havia na terra e o massacre que foi provocado por Acabe e Jezabel. Então, o uso de 50 em 50 vai aparecer também, fazendo alusão aqui de Lucas ao profeta Eliseu, que vai alimentar de maneira milagrosa 100 homens. Agora, qual que era a intenção de Lucas ao fazer isso? Veja, meus irmãos, nós podemos perceber aqui que eles eram prefigurações de Cristo. A gente vai perceber aqui o cuidado salvífico que Deus mostrou com o remanescente fiel dos profetas de Yahvé na antiga aliança, que vai ser mostrado também com os discípulos e a multidão por meio do ministério de Jesus. Lucas, ele não está apenas pensando na multiplicação de pães. Lucas está querendo apresentar que esse Cristo é o Yahvé do Antigo Testamento, me permito usar essa expressão. Ele é Deus, ele fez o que Deus fez no Antigo Testamento por intermédio de Elias e Eliseu. Ele cuidou dos seus profetas, ele os alimentou. Então ele não está apenas falando de um milagre qualquer, ele está dizendo assim: vamos olhar para passagens do Antigo Testamento e vamos comparar com o que está acontecendo aqui. Não é um profeta qualquer, não é um ser humano qualquer, não é uma força qualquer. É isso que a gente precisa entender. Por isso, quando a gente olha na perspectiva das religiões, eles não conseguem ter o entendimento da teologia, da conexão, para dizer, de fato, Jesus é mais do que homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Isso muda tudo, irmãos. É só no cristianismo que você vai ter um Cristo 100% homem, 100% Deus. Isso faz toda a diferença. Então Jesus aqui, ele está fazendo esta conexão. Então veja, um outro detalhe interessante. Este versículo que aparece aqui, na multiplicação. Vamos a ele. E pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Presta atenção na sequência aqui, Partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Você já leu alguma coisa parecida com isso? Abra sua Bíblia. Vamos ao texto. Vamos ao texto de Lucas 22, verso 19. Lucas 22, 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Irmãos, a sequência verbal aqui é a mesma. O que Jesus fez na ceia, ele fez na multiplicação dos pães. Isso não é à toa, há um propósito. Então notem vocês que a preocupação de Lucas não é apenas dizer que houve a multiplicação de 5 pães para 5.000 pães. Esse toma o pão, dá graças, parte e dá, ele aparece na passagem da ceia do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós temos um símbolo revelador da doação de si mesmo, de Jesus para a igreja em sua paixão e ressurreição, por meio do qual os discípulos vão reconhecer a pessoa de Jesus. Por isso que quando Cristo está no caminho de Emaús, ele entra com aqueles discípulos na sua casa, e eles até então não haviam compreendido quem ele era. Vamos lá para Lucas 24, 31. Estou terminando aqui. O texto diz assim, Lucas 24, verso 31. Então os olhos deles se abriram, mas vamos então ao que vem antes, né?
E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois o partiu e deu. Irmão, ceia não é um negócio qualquer. Ceia é revelação. Ceia é comunhão. Não é apenas o pãozinho, que a gente fica assim, que pãozinho michuruca. A gente pensa no... Nossa, mas que cálicezinho, né? Eu acho que esse cálice assim, é da Qualitá, é Aurora. Que marca que é aqui? Parece que... Ninguém faz isso aqui, evidentemente, né, irmãos? Mas a gente fica preocupado, assim, com o tamanho, a gente fica preocupado com a qualidade, mas a gente esquece o que ele significa. Veja que estes verbos, eles vão aparecer. Jesus aqui na multiplicação dos pães, ele faz isso. É como se ele estivesse aqui ceando com aqueles irmãos. É uma comunhão, irmãos, é uma celebração. Ele é o Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa. Agora, tem um outro detalhe aqui. Um outro detalhe. Porque o texto diz assim, ó. Vamos lá. Erguendo os olhos, agradeceu, abençoou, partiu e deu. Esses dois verbos aqui têm uma mensagem assim distinta. Partir e dar. E eu te pergunto, onde aconteceu a multiplicação? Onde aconteceu o milagre da multiplicação? Veja, irmãos, a Bíblia vai dizer o seguinte: o partir, ele é único. Jesus partiu uma única vez. Sabe onde estava o milagre? O milagre não estava em ficar toda hora partindo, mas no dar. O dar é ação contínua, não partir. Isso muda. Sabe por que muda? À medida que o alimento foi sendo distribuído, ele foi sendo multiplicado. Deus dá semente a quem semeia. Então, é no dar que ele multiplica. É quando você está compartilhando que há multiplicação. Ele parte, mas o milagre acontece enquanto o alimento está sendo distribuído. Então, irmãos, que coisa bonita, não é? Enquanto ele está sendo distribuído, ele foi sendo multiplicado. E é tão milagroso isso, irmãos, que todos os 4 evangelistas vão descrever o milagre dessa multiplicação. Então não pode ser uma fantasia, não tinha ninguém atrás de uma pedra e a cesta esvaziava, os caras mandavam lá para trás lá da pedra e as pessoas, não tinha padaria, não tinha uma padaria que desse conta de preparar pão. Se você for qualquer padaria aqui e falar para os caras assim, eu preciso de 1000 pães. Você tem que pedir isso aí com uma semana de antecedência, rapaz. Você não pode chegar lá de manhã e falar assim, daqui a 2 horas eu quero 1000 pães. Não dá. Não tem forno para isso, não. Não é? Então, o que nós temos aqui é um milagre incontestável do que Jesus é capaz de fazer, da mesma forma que Deus proveu para o seu povo no passado, em Êxodo 16, 18, com o maná do céu, ele o faz agora. E novamente, todos comeram e ficaram satisfeitos, e a palavra satisfeito aqui relembra a segunda bem-aventurança de Lucas, lá no capítulo 6, verso 21, que ele diz, bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos, serão fartos. E quando o texto diz todos, tem também um propósito aqui, pois os alimentos impuros e as pessoas impuras eram necessariamente excluídas da mesa da comunhão. Presta atenção. Quando Lucas diz que todos comeram, não tem exclusão aqui. Não estou com isso querendo dizer que a Santa Ceia tem que ser participada assim, por qualquer pessoa indistintamente. Não é disso que eu estou dizendo. Mas aqui há um convite à inclusão da graça de Deus. Não teve aquela questão assim, quem que é puro, quem que é impuro nesse negócio. Todos comeram. Esse é o evangelho das boas novas, um Cristo que chama todos a cear com Ele, que chama todos a compartilhar com Ele.
Então, no banquete do deserto, irmãos, o ritual da exclusão, ele é abandonado em favor do convite aberto e da inclusão de todas as pessoas. E aí, para terminar, 12 cestos cheios. Por que 12 cestos? Por que não falaram assim, e sobrou vários cestos? Se é o mineiro dizendo assim, sobrou um monte de coisa. sobrou um monte de pão. Quantos cestos? Sei não. Um monte. Quantos? Não sei. Por que 12? 12. O que Lucas estava querendo dizer para aqueles que haveriam de ler o seu evangelho? Pode ser um lembrete de que Jesus, ele é suficiente para satisfazer não apenas uma multidão, mas para satisfazer todo Israel. Ele não era apenas suficiente para uma multidão que estava no deserto. Ele é suficiente também para todo Israel. Restou muito mais no final do que no começo. Vamos a algumas aplicações aqui, irmãos. Primeiro, muitos querem o pão multiplicado, mas poucos querem a cruz e o Cristo crucificado. Não é? Então, as pessoas querem multiplicação de pães, as pessoas querem provisão, nós queremos isso, a gente ora por isso, mas a questão não é apenas essa. A questão é, eu quero o Cristo da cruz e eu quero a cruz do Cristo. Ou eu estou apenas atrás dos pães, ou eu estou apenas atrás das bênçãos. Ou será que Cristo é tudo para mim? Outro bem não possuo, senão somente Jesus de Nazaré. Irmãos, nós não podemos substituir Cristo por nada. Não há pão que possa substituir o nosso Cristo, Ele é o pão vivo do céu, e é por isso que Jesus, quando faz esses milagres, Ele está dizendo, vocês precisam se alimentar de mim, eu sou mais importante do que o pão, o doador não pode ser menor do que a bênção, Ele tem que ser tudo para nós, Ele tem que ser a razão da nossa vida, é nele que tem que estar a nossa alegria, o nosso deleite, a nossa satisfação. Segunda coisa, a ceia nos lembra continuamente que Jesus é o alimento que sustenta a nossa fé. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos dizendo, Ele é tudo para nós, Ele é suficiente para nós, Ele é tudo que temos, é Ele quem nos sustenta, é dele que nós nos alimentamos. Então essa provisão aqui aponta para esse Deus que continuamente está cuidando de nós, sustentando a nossa fé e provendo aquilo que nós necessitamos. Podemos certamente falar de um Deus que provê aquilo que nós necessitamos, e a Bíblia fala sobre isso, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Será que porventura Ele não vai nos dar graciosamente em Cristo todas as coisas? Então por que a gente às vezes fica pensando assim, o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Os robôs estão vindo aí, os humanoides, e a minha cabeça começou a ficar ruim, daqui a pouco vai ter robô pregando. E os caras vão pregar bem, irmão. Vai pregar bem. Daqui a pouco os robôs vão estar entre nós. Vamos eleger robôs para diácono, para presbítero, para limpeza. Irmãos, eu me senti naquele filme O Eu, Robô, do Will Smith. Minha cabeça ficou assim... Eu falei assim, meu Deus, o que vai ser desse planeta Terra? Que esse monte de robô... Agora olha para você ver a loucura que é. Robôs para trabalhar em 24 horas, para produzir coisas para a gente que vai ficar desempregada. Porque os robôs não é para produzir mais? E quem é que vai consumir o que eles vão produzir? Pessoas que perderam o emprego para eles. Essa lógica maluca que a gente está vivendo, não é? De uma fábrica produzindo 24 horas por dia ininterruptamente, sem férias, sem 13º, sem FGTS, sem nada. Os robôs trocam a própria bateria. Olha que legal. Vai ter gente casando com robô. Já tem gente casando com robô. Estou falando para vocês. Pensa num robô que não vai reclamar, que não vai murmurar, que não vai fazer nada. É uma decadência, irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer? A gente não fica preocupado?
Certamente ficamos preocupados. Isso tira de nós a responsabilidade da gente tomar cuidado, estudar, se qualificar. Tudo isso a gente faz, mas eu estou falando da paz que a gente tem que ter no coração. Porque quando a gente fica preocupado, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, nós estamos duvidando de quem? Daquele que pode prover. A gente não confia nele, por isso que a gente fica preocupado, por isso que a gente fica ansioso. Que comeremos, que vestiremos, onde trabalharei, com quem casarei, sou fértil, sou infértil, isso ou aquilo. A gente está o tempo inteiro com essas demandas no coração. E a Bíblia diz que esse Deus, ele tem cuidado de nós. Veja, irmãos, Jesus se revela como o novo Moisés, que alimenta o povo no deserto. Ele é maior do que Elias e Eliseu, que alimenta para todos e ainda sobra. Ele é o Senhor da mesa do reino que sacia o povo, e nessa mesa todos podem participar. Por isso, o Cordeiro de Deus comprou para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para terminar e a gente orar. Como eu nunca preguei nesse texto assim, eu nunca na minha vida iria imaginar que um texto como esse falaria de tanta coisa assim. Aí eu termino e fico pensando assim, uau, que sensacional, cara. Que coisa maravilhosa é a palavra do nosso Deus. Ame a palavra de Deus, deleite-se nela. Vamos orar? E a gente termina. Senhor, vamos colocar de pé? Muito obrigado, Deus, porque Tu és o libertador. E poderíamos falar também que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Estamos numa jornada, estamos numa peregrinação, mas o Senhor pode sim preparar para nós uma mesa, até mesmo no deserto. Não há lugar que esteja assim, que não possibilite o agir do Senhor. Possamos estar no deserto, o Senhor pode agir no deserto. Possamos estar vivendo num deserto, isso não significa dizer que a graça do Senhor não possa inundar esse deserto e fazer dele um manancial, conforme a Tua palavra nos ensina. Deus, nos ajude a confiarmos mais no Senhor. Nos ajuda realmente a reconhecer que Jesus não foi uma pessoa qualquer, não foi um homem qualquer, Ele era o Deus encarnado, Ele era o Messias prometido. E Ele fez coisas que só o Senhor fez no Antigo Testamento para que ficasse claro que não havia um homem nascido de mulher que fosse capaz de tamanhas coisas. Somente Deus era capaz de fazer aquilo. E com isso, meu Deus, nos ajude a ter uma fé cada vez mais fortalecida e firmada na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. E que nós possamos desfrutar cada vez mais da comunhão com Ele. Oramos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Santo Espírito esteja com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.